Eu vou lendo então, e aí, se vocês tiverem alguma dúvida, podem, por favor, me interromper, ou questionar, ou colaborar, ou contribuir, tá bom? A meditação é uma das mais antigas disciplinas espirituais, mas um interesse novo e difundido surgiu nos últimos anos. Isso pode ser por causa da extrema incerteza e estresse dos tempos atuais e do consequente senso de necessidade de buscar realidades mais profundas. Pode ser também que as mentes da atualidade, questionadoras e em expansão, estejam precisando de novos métodos pelos quais se aproximar da vida espiritual e de novas áreas da consciência e de ser para explorar. Mas, qualquer que seja a razão do seu atrativo, a prática da meditação tem sido descoberta como de valor profundo e duradouro por aqueles que a empreenderam seriamente e tornou-se uma disciplina amplamente adotada nas últimas décadas. Interessante pensar, né, que esse texto é de 1960, final da década de 60. Então, para a gente parece ainda mais atual, porque aqui no Brasil a meditação deu esse boom, né, nas últimas 2 décadas, principalmente. Então, parece mais atual do que nunca, né? E se a gente for levar em consideração esses períodos que temos vivido, parece que esse texto foi escrito agora, não é mesmo? Muitos estão, portanto, procurando aprender mais sobre ela, mas descobrem que existe um conjunto desconcertante de diferentes tipos de meditação, dentre os quais escolher o próprio método. Todos os tipos e grupos a praticam, especialmente como terapia e em trabalhos de cura. E existem atualmente incontáveis publicações sobre ela. A palavra significa muitas coisas nas diferentes tradições espirituais, orientais e ocidentais, antigas e modernas, e nos vários grupos e movimentos que a utilizam. Ela também abrange métodos de autodescoberta e de penetração em áreas de consciência internas ou suprapessoais, que não estão necessariamente ligadas a crenças espirituais de nenhum tipo, mas baseiam-se no reconhecimento da existência de estados de consciência superiores, áreas de ser ou de experiências quadridimensionais, ou seja, acima das 3 dimensões conhecidas por nós. No Oriente, a meditação sempre foi considerada como um caminho para os reinos subjetivos. E no Ocidente, ela também foi geralmente usada no sentido de aquietar a mente e entrar em silêncio, reflexão, contemplação e adoração. Mas isso está longe de ser todo o seu papel. Ela também é um processo criativo de imenso poder. Através dela, podemos recriar a nós mesmos e o nosso entorno em grande medida. E não apenas isso, também podemos ajudar a construir o mundo futuro, uma nova era, através da meditação de tipo construtivo e criativo. Nesse sentido, a meditação é uma forma de serviço aos outros e aos nossos tempos, genuína e de amplo alcance, assim como é benéfica a nós mesmos. Além disso, pode contribuir grandemente para estabelecer os necessários fundamentos espirituais para uma era melhor adiante. E é com esse objetivo que o grupo de meditação criativa foi inicialmente fundado algumas décadas atrás. Deixa eu só baixar um pouquinho aqui o texto. Nossa, perdi aqui. Pera só um minutinho, por favor.
Aqui. Por todo o mundo e em diferentes línguas, pessoas estão seguindo atualmente essa forma específica de meditação e prestando o serviço da reflexão, oração e invocação pelas leis e princípios espirituais nos quais a nova era deve ser fundada. Esses foram resumidos como? Então a gente vai seguir essa sequência aqui que o Tio colocou no nosso chat. A lei das corretas relações humanas, o princípio da boa vontade, a lei do trabalho grupal, que é regida pelo princípio da unanimidade, a lei da aproximação espiritual, que é regida pelo princípio da divindade essencial. Eles podem ser prontamente reconhecidos como conceitos práticos, tanto quanto espirituais, que já são parte da nova consciência emergente, mas ainda não são parte do nosso efetivo modo de vida. Muito ainda tem que ser feito dentro de nós mesmos e em toda a estrutura da sociedade, valores, objetivos, métodos, antes que essas leis e princípios sejam um código estabelecido, verdadeiramente governando nossas atitudes e ações. E é aqui que a meditação pode cumprir uma das suas funções mais importantes, profundamente necessárias, criar as formas de pensamento e correntes de pensamento, ligar-nos a essas necessárias qualidades e então invocá-las. Estamos inclinados a nos sentir desanimados e impotentes em face das condições e tendências mundiais, que parecem tão mais fortes do que nós. Mas não precisamos nos sentir assim. A meditação de natureza criativa é um imenso poder para o bem. Através dela, as energias do coração, da mente e da vontade são combinadas e dirigidas com intenção espiritual. E quando isso é realizado unanimemente com outros grupos em todo o mundo, como no caso desse trabalho, ela contém grande potencial para transformar as correntes de pensamento que condicionam a humanidade e para recriar a aura do pensamento humano, do mundo, Então, como a gente estava falando no começo, a ideia é mesmo que diversos grupos ao redor do mundo tratem sobre essa temática. E assim, como a gente sabe, né, como a gente vem refletindo já há algum tempo, há diferentes formas de meditação, há diferentes técnicas, há diferentes propósitos, e todos estão corretos dentro daquilo que se propõe. Como o nosso grupo é também um grupo de serviço, nós acreditamos que se encaixa bastante com a proposta, que é, através da meditação e da reflexão sobre os textos, contribuir com uma nova cultura espiritual. O que é isso, né? Com novos valores, com novos princípios. Então, além da prática meditativa em si, a gente vai contribuir, já estamos, na verdade, né, contribuindo com a construção de leis e princípios que deverão nortear essa tão aclamada nova era, né, que existe desde o século passado, como também a gente pode pensar no próprio movimento que foi criado pelo Espiritismo, que fala muito de um novo momento, né, de um planeta de regeneração, ao invés de um planeta de provas e expiações. Então, tudo isso, está associado a uma nova era, um novo momento, a uma nova época, né, regida por valores, qualidades, princípios mais elevados. Tudo bem até aqui? Como é que tá para vocês? Alguma partilha? Seguimos então. Poucos se apercebem da responsabilidade do pensamento. O pensamento encontra-se por trás de tudo o que fazemos. No mundo da mente nascem os princípios práticos de tudo o que acontece na Terra.
Desde os estadistas que manejam assuntos mundiais, os economistas internacionais, os cientistas, educadores e todos em posições de influência, até cada um de nós, a urdidura e a trama da vida diária está sendo tecida a partir do pensamento. Dessa maneira, o mundo de amanhã está nascendo a todo momento. E por essa razão, precisamos de muito mais compreensão e controle dos processos do pensamento do que nós possuímos. Frequentemente, o pensamento acontece através de nós inconscientemente, cavalgando-nos, quando não, empurrando-nos e levando-nos por todo tipo de veredas de preocupação, tensão, depressão, que não precisamos realmente trilhar. A mente também tende a ser crítica, excessivamente segura de sua correção, assertiva, divisora e muitas vezes destrutiva. Por outro lado, ela é um ativador vital. Ela pode ligar, promover, desenvolver, criar, e através dela podemos sondar novos mundos de conhecimento e significado, captar a visão do que se encontra adiante, as revelações que aguardam para descer ao pensamento da humanidade. E é isso que a meditação facilita, né? A gente conectar outros planos e então fazer essa ponte, né? Através da meditação e da mente. A prática da meditação treina a mente para servir-nos de forma mais eficiente, mas faz muito mais do que isso. Cada vez que elevamos o pensamento e a aspiração aos níveis superiores e mais abstratos, tocamos, em alguma medida, esferas além do individual e pessoal. A meditação refina a nossa sensibilidade e eleva a nossa responsividade. A gente está, talvez, um pouco acostumado com esses termos, né, ao longo das nossas práticas. Isso, por sua vez, nos torna mais conscientes tanto do mundo que nos diz respeito, quer dizer, nossos companheiros e nós mesmos, quanto das imensidões que ainda temos por penetrar e abranger. Em outras palavras, a meditação nos relaciona horizontalmente e verticalmente. Ela constrói o caminho de uma consciência mais profunda, tanto do mundo externo como do interno. E, à medida que aprendemos seus processos, começamos a ver as leis que subjazem às conhecidas palavras. Mais coisas são operadas pela oração do que sonha esse mundo. Por tudo isso, fica claro que a meditação sobre os princípios espirituais que são necessários na vida atual é de máximo valor. Por exemplo, todos podemos reconhecer a necessidade de cooperação, diálogo e vontade dirigida para o bem. Corretas relações e boa vontade são palavras familiares. Mas a meditação sobre eles revela que há muito por baixo da sua superfície para ser compreendido e trabalhado antes que sua verdadeira dinâmica possa ser liberada. Assim também com o trabalho grupal. A necessidade em nosso mundo moderno, com suas vastas populações e suas demandas entrelaçadas de trabalharmos juntos, ao invés de com rivalidade, para o bem do todo em vez da supremacia individual. Os recursos precisam ser somados atualmente, sejam pessoais ou planetários, para que todos possam partilhar da generosidade do mundo. Estes são objetivos bem conhecidos e práticos, mas para prevalecerem devem ser construídos na natureza do pensamento e sentimento da humanidade. O que o autor quer dizer para a gente? E que é, na verdade, um risco, uma armadilha que a gente precisa estar bastante atento. Muitas vezes a gente acha que por acreditar ou conhecer em alguma medida certas qualidades, certos valores, ou ter algum tipo de conhecimento, a gente já domina isso.
o que não é verdade, né? Então, embora a gente reconheça e procure, em alguma medida, viver sob esses valores, não importa quais nomes eles tenham, muitas vezes a gente faz isso de maneira superficial ou irreflexiva. Então, a meditação, ela traz um caminho, ela aponta para a gente a necessidade de, ok, né, esse é um primeiro passo, ter a aspiração para vivenciar, para conhecer, para expressar. Agora, o fato de termos essa aspiração não significa que temos domínio, consciência e habilidade para viver segundo esses valores. Assim, esse trabalho de meditação criativa é um convite para que a gente possa reconhecer na nossa vida diária oportunidades para isso, mas, ao mesmo tempo, aprofundar nessas questões para que a gente, então, possa fazer isso com consciência, com consistência, com profundidade e com um pensamento criativo. O princípio da unanimidade está emergindo como uma nova insistência à medida que a consciência global nasce no horizonte. Como resultado dos processos da civilização, estamos aprendendo que, para nossa própria sobrevivência planetária, precisamos assumir a responsabilidade de sermos uma humanidade e cumprir o dever da verdadeira parceria com todos os reinos da natureza, que manifestam as incontáveis formas da vida una. A gente sabe que nunca tem se falado tanto de sustentabilidade, de responsabilidade social, enfim. Então, é nesse sentido, né? A gente fala muito sobre isso, mas em que medida a gente vive isso? Em que medida a gente entende do que a gente está falando? É um pouco além das aparências, daquilo que é óbvio. E como é que a gente, então, pode contribuir, não só fazendo determinadas coisas, mas, de fato, penetrando no que isso significa e nas consequências disso. Essa nova preocupação está despertando a humanidade para uma divindade essencial que existe em todas as formas. O fragmento da vida divina que impregna todos os aspectos da manifestação e garante o propósito e a sua continuidade. Ela está surgindo com muita oposição e dificuldade em nossos tempos materialistas, violentos e estressados. Mas a lei da aproximação espiritual assegura que, finalmente, alcançaremos a ponte entre espírito e matéria, a partir da qual veremos que ambos são um em realidade. A gente lembra que a própria ciência já diz isso, né? Que matéria e energia são a mesma coisa em diferentes estados. Tudo isso precisa da construção interna e subjetiva para a qual a meditação contribui. Tal meditação também é uma resposta à questão que importuna todos os que verdadeiramente se preocupam com o sofrimento do mundo e a prevalência do egoísmo e da ganância. O que podemos fazer, então, para ajudar nessa situação atual? Ao mesmo tempo, deve ser lembrada que a ação interna e externa devem sempre ser combinadas para uma verdadeira efetividade. Assim, a nossa proposta é, internamente, como grupo, criar, contribuir com essas ideias e princípios e também, claro, através da nossa vida, expressá-los, né, nas situações do dia a dia. Tal como as realizações externas sempre começam dentro, mesmo que não conscientemente, assim também o esforço interno não deve ficar limitado à aspiração, contemplação abstrata e oração. Deve manifestar-se em expressão prática para que o seu propósito se cumpra. Portanto, junto à nossa meditação, precisamos aumentar a nossa compreensão das leis e princípios espirituais e dar a todos eles a cooperação prática que podemos, expressando-os com sabedoria em nossas vidas. O valor da meditação grupal é outro fator contributivo. O indivíduo frequentemente isolado de quaisquer associados com mentalidade semelhante tende a se sentir inefetivo. Mas, quando muitos meditam sobre um tema, como nesse caso, o poder de cada indivíduo é multiplicado por um fator extra, o do propósito e do esforço comuns.
Uma interação de energia é posta em movimento e a força é reunida para o esforço conjunto pelas diversas contribuições que cada um faz. Uma força que beneficia o trabalho de cada um, embora ele possa nunca conhecer externamente seus companheiros. Para trazer a força da meditação simultânea para as leis e princípios aos quais a meditação se dirige, cada um recebe foco por 2 meses, como a cada mês do ano, a cada 2 meses do ano, como segue. Então, como a gente falou, né? Lei das corretas relações em janeiro e fevereiro, princípio da boa vontade em março e abril, a lei do trabalho grupal, maio e junho, princípio da anonimidade, julho e agosto, a lei da aproximação espiritual, setembro e outubro, e o princípio da divindade essencial, novembro e dezembro. Essa apostila pode chegar às mãos do leitor em qualquer época do ano. Enquanto o estudo e a prática de cada uma das etapas da meditação deveriam ser feitos sequencialmente e dedicando todo o tempo que for necessário. O tema da meditação deveria ser o do mês apropriado, mostrado nessa tabela, por conta dessa magnetização e construção da forma pensamento. Desse modo, todos se sintonizam com o ritmo estabelecido, que garante o foco simultâneo de incontáveis corações e mentes em todo o mundo. Recordar isso nos inspirará e encorajará em nossos esforços, e nos relembrará que nos planos de consciência internos, o espaço não nos separa de nossos companheiros, tal como o faz no mundo externo. Pessoal, a gente está se aproximando do horário das 7 horas. Tem esse trechinho aqui do que é meditação, que a gente tinha pensado em refletir juntos, mas talvez tenha ficado um pouco longo aqui para hoje. Como é que está o tempo de vocês? A gente tem, dentro da nossa programação, dá para a gente ter uma semana a mais para refletir essa parte do texto. Eu não quero que fique uma coisa corrida. A Tati falou que talvez em alguns momentos precise ir embora às 7, então a gente pode terminar por aqui. A gente deixa esse trecho que a gente tinha planejado inicialmente para a próxima semana. Como é que vocês estão? Oi, Paulinho. Eu também vou começar a trabalhar agora às 7h05. Fechou, Então a gente termina prefiro... aqui. Tá bom. Obrigada, querido. Imagina. E foi tudo bem? Como é que foi esse texto para vocês? É bem introdutório, né? Mas eu queria ouvir um pouquinho de vocês. Bem gostoso, né? É interessante a gente se identificar com essa leitura, né, na nossa prática. Achei bastante rico isso e me motivou. Gostei. Legal. Eu achei muito bom também. Eu também gostei. Só o fato da gente estar retomando, né? Acho muito bom. Eu também. Achei que a gente vai tendo mais sentido as meditações. Sim. E são interessante, né? Que são coisas que a gente naturalmente compreende, mas a maneira como o texto foi escrito é gostosa de ler e vai, parece que trazendo mais sentido, né? Ao que a gente já sabe. Interessante. Bem, gostei. E achei muito interessante essa proposta de cada 2 meses focar num tema. Uhum. Então, eu acho que isso daí vai trazer um desenvolvimento bem maior. Né? Porque aí você está mais focado. E é muito legal que aí ao longo do tempo, que nem nesse primeiro bimestre, a gente vai falar sobre a etapa da meditação, que é concentração. Depois, em outros, a gente vai falar sobre reflexão, depois sobre irradiação, sobre oração. Então, a gente vai aprendendo sobre as leis e princípios, mas é também um curso de meditação, no fim das contas, ao longo do ano.
Que bom. Bem, Bom, achei bem interessante. Obrigado. Eu vou parar aqui a nossa gravação.